Já. Pronto. A aula, como vocês já sabem, é sobre pontuação. E essa é a milésima aula de pontuação que nós já estamos tendo. Começamos com a introdução, que é o que mais cai na prova de vocês. Eu fiz uma pesquisa. Eu precisava ter mostrado isso antes, eu não abri, que droga. Fiz uma pesquisa para vocês. Para mostrar para vocês o que cai de pontuação na prova de vocês. Aqui. Ó, olha isso aqui. Por que o autor usa esse sinal? É a aula 0, que é tipo assim, a exclamação a gente usa para entonar a voz. Tipo isso. No segundo parágrafo, o autor faz referência à bruxaria e ainda emprega sinais de pontuação. É exatamente isso. É que no texto não está aqui, eu esqueci de pegar o texto, depois eu pego. Lembrar, leitor, que é Natal e amanhã faz referência a seres imaginários. Eu não sei, eu não peguei o texto, droga, pra gente fazer. Então não dá para fazer. Tá. Mas é exatamente isso, exatamente essa aula aqui, que eu já botei de revisão. Era para ter ido direto, mas eu tenho que revisar toda a aula, porque sempre tem gente a mais. Era a aula 0, que é a aula de super introdução. Tipo assim, ponto final, encerra período. Gente, é a coisa mais fácil do mundo isso aqui. Eu fiz 2 aulas disso para vocês tentarem massificar, porque e é super fácil. Ponto final, encerra período. É um período simples, sem entonação, super sem graça. E é isso que vocês têm que lembrar na cabecinha de vocês. Como é uma questão de marca X, eu estou tentando falar da maneira mais simples, mais engraçada, porque é isso que vai ficar na cabeça de vocês. Se eu falar com palavras difíceis, vocês vão acordar amanhã e não vão lembrar. Então tem que ser uma palavra simples, tem que ser alguma coisa que seja diferente. Que eu adoro estudar, né, gente? Então eu gosto de estudar o estudo. Estudar ou estudar. E uma das 3 coisas que faz com que a gente lembre o estudo, a segunda coisa é palavras diferentes. Quando a gente estuda com palavras diferentes. É por isso que eu tento falar diferente, para vocês lembrarem. Porque eu sei que vocês não fazem em casa. Então, ponto final, vai encerrar um período sem graça. Interrogação, não preciso explicar para vocês o que é uma interrogação. Eu espero que vocês saibam que é uma pergunta, né, gente? E a exclamação sempre vai ter aquela entonação, vai ser aquela coisa assim, tô mudando meu tom de voz. E é isso que vai cair na prova de vocês. Eu fiz uma pesquisa porque eu não estava sabendo mais o que explicar de pontuação para vocês, porque pontuação é uma matéria muito extensa. É uma matéria que vocês aprendem depois de ter aprendido tudo no português. E eu não sei se vocês já aprenderam tudo com os outros professores. E mesmo assim, eu vou ter que continuar. E ainda assim, eu estou revisando essa aula 0, porque eu sei que é isso que vai cair. Aí tá, beleza. Passou disso aqui, que é isso que vai cair, tem a vírgula, que são aquelas pausas, é aquilo que divide o vocativo, cai vocativo, né, assim. Chamei alguém, botei uma vírgula, né, para dar aquela separação. Renata, vírgula. Vem cá e faz isso. O que também substitui a vírgula, que cai, isso cai. O que substitui a vírgula no vocativo? A exclamação, outro uso da exclamação. Por quê, né? Porque dá aquela entonação, Renata, exclamação, vem cá. Travessão, também separa. Uma explicação é usado também no lugar da vírgula, menos para enumerar. Você não vai enumerar com um travessão, né? Mesma coisa para parênteses e os 2 pontos que geralmente quando a gente está com um texto de narração tem aquela fala. E o personagem disse 2 pontos. São coisas meio óbvias, eu espero que vocês saibam. Quando você não sabe alguma coisa do português, tenta fazer que nem na matemática. Usa a lógica. Usa aquilo que você já viu. Que eu sei que vocês leem, né, gente? Pelo amor de Deus. Você abre alguma coisa na internet, você tem que ler. Então, tenta usar a lógica. Tenta lembrar de alguma coisa que você já viu na sua vida. E você vai conseguir. Ponto e vírgula. É análogo. O que é análogo? É uma palavra difícil. É análogo, é comum, é a mesma coisa, parecido com a vírgula. É usado para enumerar as coisas. Quando que a gente usa o ponto e vírgula? E geralmente é quando a gente já usou a vírgula e não quer repetir. Vai ficar bonito. O que mais? As aspas. Estrangeirismo. O que é estrangeirismo? Estou usando uma palavra em inglês no meu texto que é em português, mas quando pode.
Ou então, citação, quando eu não quero usar... Ah, outro uso do travessão, que eu esqueci de falar. A fala do personagem, né? Ele diz, travessão. Ah, eu gosto disso, né? Ou então, a citação. O que é uma citação? A fala de alguém importante. E... Esqueci o nome do filósofo que disse aquilo, droga, para falar a citação. Ah, e aquele filósofo importante disse, eu sei que nada sei. Uma citação. Citação quando alguém importante diz. Ou um realce, para realçar, em vez de quando você está escrevendo um texto, você não tem marca-texto, você realça com as aspas. E conotação, que é o oposto de denotação, que é quando você... A denotação, eu uso esse trocadilho para a gente lembrar. Denotação é o sentido da palavra do dicionário. Então, quando a gente está falando no sentido conotativo, quer dizer que a gente está brincando com o sentido da palavra. Por exemplo... Odeio exemplo, vocês sabem disso. Por exemplo... Ah, chega de exemplo, vocês já entenderam. E os 3 pontos, é aquela pontuação que pode ou não pode encerrar, pode estar no meio do período, é aquela coisa super estilística. O que é estilística? Vem de estilo, né? Brincadeirinha. Pode estar simbolizando um sentimento, uma coisa super de fala, assim, sabe? Aqui um resumão. Esse slide aqui é um slide resumo, vai para vocês super lembrarem. Aqui, ó, esse aqui eu não vou lembrar vocês, que as 3 últimas aulas foram aulas de resumo do período simples. A única coisa que eu vou dizer é que vai acabar voltando, vai ser nas próximas. Não separa sujeito do verbo, não separa verbo do complemento. Vai continuar isso aqui. Foi a primeira aula do período simples. O que eu prometi para vocês? Que agora a gente vai começar o período composto, que é uma aula muito difícil. Só que junto com a pontuação do período composto, o que vai acontecer com vocês? Eu vou ter que ensinar período composto junto, porque na minha cabeça vocês ainda não estão craques no período composto. Até porque, sabe por que eu penso isso? Porque eu sou da área da matemática, e até hoje eu não sou craque em tudo no português. Só que eu tô caminhando junto com vocês, é por isso que eu gosto de ensinar, entendeu? Então, com isso em mente, com esse resumaço, a gente pode começar. Por que que essa é a ordem que a gente ensina a pontuação? No português, né? A gente aprende morfologia, porque tudo que você está na morfologia, você vai usar na sintaxe. O que é morfologia? Nome, substantivo, adjetivo, advérbio. Passando tudo isso para cá, os nomes são núcleos de sujeito, aí tem um verbo, né? Tá dentro da sintaxe. Daqui, do período simples, a gente entra para o período composto. E tá, vamos começar. E no período composto, a pontuação é análoga. As regras vão ser super parecidas. Eu escrevi um super textinho aqui para vocês lembrarem quando estiver em casa. Eu imploro para vocês, no fundo do meu coração, para vocês lerem esse material, porque eu fiz com muito carinho. Porque essa matéria, ela é difícil. Eu não vou passar a mão na cabeça, não. Porque, assim, quando vocês estiverem em outra série, em outro colégio, vocês estiverem na dúvida, vocês podem usar meu material. Finalmente, depois de tantas aulas que a gente enrolou fazendo exercício e conversando, eu sei que a gente conversou, período composto. A gente estudou, vou até ler o texto que é legal. A gente estudamos pontuação. Por último, porque a gente precisa de todo o conhecimento adquirido aonde? Na língua portuguesa. Beleza. No caso das primeiras aulas de pontuação no período simples, precisamos saber identificar as funções sintáticas básicas. Olha o que faltou aqui, gente. Olha que legal. Faltou 2 pontos, porque eu estou inserindo um aposto. É uma explicação do que é as funções sintáticas básicas. Espero que vocês tenham entendido isso. Isso aqui foi legal. Foi sem querer ter subido. Sujeito é uma função sintática básica. Verbo, complemento verbal, adjunto adverbial. Aí eu comecei a resumir, né? Adjunto adnominal, complemento nominal e também predicativo do sujeito, vocativo. Vamos lá, sujeito é quem faz a ação do verbo. Verbo é aquela coisa da ação. Complemento verbal é aquilo que completa o sentido do verbo.
Adjunto adverbial. É aquela coisa que eu fiz aquela brincadeira, sabe? É aquilo que não é obrigatório ter na frase, mas é aquilo que toda mãe pergunta. Ah, eu saí. O verbo sair é aquilo que tem sentido completo. Aí vem sua mãe e pergunta, com quem? A mãe sempre quer saber, né? Com quem é um adjunto adverbial de companhia. Aonde? Adjunto adverbial de lugar. Quando? Adjunto adverbial de tempo. Você entendeu, mais ou menos? Então, assim, sempre que você lê uma frase assim, tenta pensar desse jeito. Pensa na brincadeira que as coisas vão fluir na análise sintática. O adjunto adverbial vai ser as informações que sua mãe quer. O complemento verbal é a informação necessária para aquela frase fazer sentido, senão parece que você está tendo um infarto e você não está falando tudo. O verbo é a ação, o sujeito é quem faz a ação. Pronto, até aqui tudo bem. O adjunto adnominal e o complemento nominal são as coisas que acompanham o nome, e eu estou devendo uma aula disso para vocês, mas como não é minha área, eu ainda não fiz, de outro professor. Predicativo do sujeito é como se fosse o complemento verbal de um verbo de estado. Por que verbo de estado? Porque é um verbo que não faz ação, ele é um verbo que fica no mesmo lugar. Eu sou, eu estou andando? Não, eu simplesmente sou. É só uma definição. Uma definiçãozinha. Depois a gente explica melhor isso. Para pontuação, só pensa assim. Predicativo do sujeito é como se fosse um complemento verbal de um verbo de estado. E vocativo, estou chamando alguém. Lembra disso. Se quiser, eu faço um resumo do que eu estou falando. Pede no chat, se quiser. Me avisa. Para entendermos bem, a gente tem que saber direito dessas funções sintáticas. Para o período simples, porque toda vez, em tudo na vida, vamos ter que fazer análise sintática das coisas. Ou para pontuação, ou para qualquer outra coisa. Para pontuação, para saber do sujeito, que não separa do verbo, do complemento verbal, que não separa do verbo, do adjunto adverbial, que pode ou não separar, e etc, etc, etc. Do vocativo, que ele é separado por vírgula ou por exclamação, entendeu? Tem que fazer análise sintática. Olha aí, temos que saber da análise sintática, que não é minha área, mas se eu não falar, vocês não vão saber fazer pontuação. Ok, falamos do período simples. E agora, para entrar no período composto, temos que saber de novo da análise sintática. Por isso que eu estou revisando tudo isso. Para entender, e agora, para entender bem a análise sintática, também tem que ter o conhecimento de morfologia. Vou até grifar, que eu adoro grifar. E a morfologia a gente aprende antes da análise sintática. O que é? É quando a gente estuda o substantivo, o adjetivo, advérbio, pronome, preposição, conjunção. E que é substantivo? É o nome. O que é o adjetivo? Aquele que qualifica o nome. O que é o advérbio? Aquele que qualifica o verbo. O advérbio, na análise sintática, vira um adjunto adverbial. Muda só o nome dele, né? O adjetivo, ele vira um adjunto adnominal, ou às vezes um complemento nominal. Cadê? Me perdi. O substantivo, ele vira núcleo, ou de sujeito, ou de complemento. Ele vira os núcleos. É um nome que vira núcleo. Então, assim, ele tá por aqui. Esses são os nomes. O que mais? Onde eu parei? Pronome, substitui nome. Então, ele pode estar em qualquer lugar. É só fazer análise sintática. O que mais? Preposição, liga nome. Pode estar também, menina. A gente só vai ter que saber identificar. Mas, na análise sintática, a gente não precisa. E as conjunções, elas não têm conjunção, gente, não tem função sintática. Mas a gente vai estudar ela a partir de agora, porque é as conjunções. Olha que tá pesada essa matéria, né? Eu sei que ela é pesada. Até eu tô sentindo peso aqui, tá pesando. As conjunções não têm função sintática, mas são elas que vão entrar agora no período composto. Tem pronome também que vai entrar. São essas coisas aqui que vão entrar no período composto. E é nela que vai entrar ou não as vírgulas. Esse é um spoiler que eu tô dando. Agora vamos para a terceira etapa. Vamos por uma cor aqui. Adoro a cor. Vamos lá, vamos por outra cor. Um verde. Esse verde é claro. Pronto.
Análise sintática do período composto. Ainda tem sujeito, verbo, etc, etc, etc. Mas também tem que saber identificar qual oração é o que da outra. O que é o período... Tá, beleza. Acabou isso aqui, vamos para o próximo slide. Período composto. A última vez que eu falei assim, que era período composto, uma de vocês falou assim, não lembro. Legal, porque eu imaginei. Período. Vocês estudaram um tempinho atrás, imaginei que vocês não fossem lembrar. Quando a gente começa a estudar português, análise sintática, a primeira coisa que a gente estuda são essas 3 palavras. Frase, oração e período. Frase, oração e período. Frases são palavras juntas que fazem algum sentido completo, que aí você não precisa de mais nada e todo mundo sabe o que você está falando, sem parecer que você é doida. Juro, é assim mesmo. A oração é quando você tem essa frase com sentido completo, que todo mundo sabe que você está falando, sem parecer doida, só que tem um verbo. Lembra, oração é sinônimo de ter verbo. Frase é sinônimo de ter sentido completo. E o que é período? Período é sinônimo de ter oração. É quase como se fosse a mesma coisa. Só que depende. Pode ter o período simples e o período composto. O período simples é sinônimo de oração, porque tem uma só. E o período composto é mais de uma oração. Só. Por isso que eu tentei pôr aqui super simples. Se você lembrar dessa sequência, frase, oração, período, nunca mais erra. Frase, sentido completo. Oração, tem verbo, período, pode ser uma oração ou mais. Simples, composto. Acabou. Acabou a brincadeira, é nóis. Fechou. Se quiser algum exemplo, eu dou. Se eu gritar socorro, tem algum verbo? Não tem. Se fosse socorrer, beleza, é um verbo socorrer. Existe o verbo do socorro. Mas eu não gritei socorrer, vamos socorrer, eu não falei isso. Eu tô em perigo, eu só gritei socorro, porque é a única coisa que eu consigo falar, socorro. Vocês entenderam o que eu tô falando? Socorro? Alguém vai olhar, não, o que eu tô falando? Não entendi? Não, vocês sabem que eu tô pedindo ajuda. Vocês vão até mim. Isso é uma frase. Agora, se eu gritar socorro, estou caindo, tem um verbo. Estou, verbo estar. Inclusive, é um verbo... inclusive tem 2 verbos, né? Estou caindo. É uma locução verbal. Vocês entendem o que eu tô falando e tem um verbo. Já virou uma oração. Agora, peraí. Vamos partir pro composto aqui. Dei o exemplo, gente. Falando rápido. Vocês podem parar, hein? É que eu nem cheguei na pontuação e já tá acabando o nosso tempo. Por isso que eu tô acelerada. Vamos pro composto. Socorro. 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 Gente, o composto vocês vão ver daqui a pouco. Vai ter mais de uma oração. É isso. Partiu para cima, porque senão o nosso tempo vai acabar. Período composto. Temos... agora vai... Vocês acharam que estava difícil? Não estava, porque agora vai começar. Temos muitos tipos de períodos compostos. Vai ser assim, ó. Período composto. Vai dividir em 2. Período composto por subordinação e período composto por coordenação. Aí o de coordenação vai ter mais uma divisão. O de subordinação vai ter mais uma divisão. Aí dentro da coordenação e dentro da divisão da coordenação vai ter outra divisão. Legal, né? Várias coisas. O português é uma delícia, gente. Não desanima. Mas antes de eu falar da divisão, vamos devagar. Para vocês não perderem a lógica. Se a gente entende a lógica de alguma coisa, a gente nunca mais erra. Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão anotando? Mentira, eu tô falando rápido, não dá para anotar. Tenta anotar. Vocês estão aqui comigo? Eu tô tirando a print. Maravilha. Mas eu vou compartilhar isso aqui, ó. Se você quiser, pelo menos, sei lá, rabiscar uma palavra no seu caderno e falar assim, olha, gostei dessa palavra que a professora falou. Porque eu vou mandar isso aqui, né, pra vocês, tudo. E as palavras que eu usei aqui são palavras bonitas, né? E eu tô falando com palavra não tão bonita. Pra tentar ficar engraçado pra vocês. Mas se bem que tá gravado. Tá. Se for compartilhar já fica tranquilo, então, professora. Tipo assim, presta atenção, tenta focar em mim. Só isso. Então, beleza. Finalmente, período composto. Somos 2. Eu quero botar na cabeça de vocês. Período composto. 2 orações. Como é que a gente vai diferenciar? Você olha para uma frasezinha lá, você vai olhar. O que a gente
faz quando a gente tem duas frases e tem que fazer análise sintática? Acha o verbo. Aí você tá lá, opa, achei um verbo. De repente você olhou lá, caraca, tem outro. Então não é uma coisa simples, não. É uma coisa composta. Beleza, o que eu faço agora? Socorro, socorro. Você vai olhar, você tem uma relação de dependência. Como, professora? Dependência? Como assim? Você vai fazer o seguinte. Tira uma frase e lê ela em voz alta. Deu para entender? Deu, ok. Tira. Agora, essa frase que você conseguiu entender, você tira e lê a outra. Deu para entender também? Deu. Olha, são duas frases que dá para entender sozinha. Isso é um período composto por coordenação. Duas frases que dá para entender, só que elas estão juntas ali por algum motivo. Período composto por coordenação. Elas estão juntas se coordenando. Agora, se eu tirar uma frase e dá para entender a outra, e eu tirar essa outra e não dá para entender uma, fica sem sentido, quer dizer que a gente está diante de um período composto por subordinação. Essa frase que não dá para entender, que fica meio sem sentido, fica meio estranho, ela é subordinada à principal. Ok. E é isso que a gente vai ver nessa primeira aula. Só os períodos compostos por subordinação, que é a parte mais fácil, por incrível que pareça. Primeira aula, o vínculo de dependência da subordinação dos períodos compostos. Nome estranho, mas olha que fácil desse jeito que eu estou explicando. Olhou para a frase, tem dois verbos, tira uma, tira outra, parece que ficou estranho, tem subordinação. Pá! Olha aqui, esses períodos são marcados por duas orações ligadas entre si por um conectivo. Cadê uma cor legal? Essa relação de dependência ou não. Aqui vai entrar ponto. É isso aí, beleza. Tirou as coisas, vai ter um conectivo. Por exemplo, eu gosto de caminhar, mas, por enquanto, eu estou com o joelho machucado. Tem dois verbos. Gosto de caminhar. Não, eu gosto. Gosto. Caminhar não tá como verbo. Eu gosto e estou. Mas é o nosso conectivo. Eu não escrevi, ficou estranho. A gente vai identificar direitos conectivos. Isso aqui tá só escrito, só para falar aqui da dependência, que isso é importante. Esse falar meio estranho. Vamos para a próxima. Tá. Agora sim, ficou legal para vocês, hein? Tudo isso aqui, gente, tô falando só da subordinação. Essa aula vai ser só de subordinada. A subordinada, é quando a gente tira lá e fica uma sem sentido. Então, quando a gente tem a inteira que tem sentido completo, ela é chamada de oração principal, porque ela tem sentido completo, faz total sentido, ela é a oração principal. E a outra, subordinada. E o que acontece? A subordinada tem uma função sintática sobre a outra. Olha aí, por que a gente precisa da análise sintática? Porque uma tem a função sintática sobre a outra. Aí a gente vai ter os nomes. As orações vão ser separadas em substantiva, que é quando uma oração faz papel de substantivo. A oração inteira é como se fosse um nome, um substantivo. Ou ela vai ser adjetiva, ou ela vai ser adverbial. Se fosse só isso aqui, tava fácil, a gente parava, mas não tem mais. E hoje a gente vai trabalhar só com a substantiva. Beleza, finge que isso aqui não existe agora. Volta lá. Temos duas orações, tirou uma, não faz sentido. Essa é subordinada principal. Essa subordinada, a principal, que não faz sentido sozinha, ela tem uma função sintática. E ela pode ser um substantivo. É como se ela fosse um nome, como se ela fosse um substantivo. Beleza. E quando a gente tem um nome dentro de uma oração, um substantivo, ele tem a função sintática, não tem? Tem. O que ele pode ser? Ele pode ser um sujeito. Ele pode ser um objeto, direto ou indireto. Ele pode ser um complemento nominal. Ele pode ser um predicativo ou ele pode ser um aposto. Cara, se pensar desse jeito que eu acabei de falar, fica fácil. Mais ainda, tem um macete. Eu queria que vocês entendessem tudo que eu tô falando até agora, antes de eu falar o macete. Quando a gente está diante de uma oração composta por subordinação,
substantiva, apenas a substantiva, você pega a oração principal. Risca tudo o resto. Se você conseguir substituir tudo o resto pela palavra isso é o nome, né? Isso. Você sabe que é uma oração substantiva. Pronto. Esse macete está escrito aqui bem embaixo, para vocês não ficarem viciados nisso. Eu sou viciada nele, porque dá certo. Só que esse macete só funciona na substantiva, porque cada uma tem seu macete. Depois que você acha o isso, aí você acha a função sintática dele. O isso só serve para você achar o substantivo. Ponto final. Bora lá. Substantivo é um nome. Ele substitui a oração inteira, faz um papel de um nome. É, para complicar mesmo, só falei tudo. Beleza. Agora vamos brincar aqui. Nós esperamos que você volte. O que a gente faz na análise sintática? Acha o verbo. Olha, nós é verbo? Não. Esperamos. Eu espero, tu espera, tu espera. Olha, esperamos é verbo. Tá. Que é verbo? Não. Você é verbo? Não. Volte. Ah, eu volto. Achamos 2 verbos. Eita, achei 2 verbos. É um período simples? Não, é um período composto. Eu sublinhei de cara aqui para mostrar para vocês que... deu uma respirada que eu tô falando muito. Que a divisão. Nós esperamos é a oração principal. Que você volte é a oração secundária. Tudo bem que, nesse caso, a oração principal também ficou um pouquinho sem sentido. Nós esperamos. O que vocês estão esperando? Né? Ficou faltando um complemento. Já te dar uma dica. Só que você volte ficou muito menos sem sentido. E a gente separa antes do conectivo. Olha aqui o conectivo. Que você volte. Ah, isso aqui. Tá. Assim que separa. Então, eu vou botar aqui, ó. OP barra O.S. De oração subordinada. Espero que você esteja entendendo. Depois eu posso pôr uma legenda escrita, porque agora eu tô com pressa. Beleza. Vamos de ordem, na ordem. Esperamos. Esperamos. Em esperamos. Cadê o sujeito? Nós. Meu Deus, cadê? Ah, tá. Nós. Sujeito. Vou diminuir que a gente tá precisando. Sujeito 1. Ah, eu vou ter que escrever diferente. Igual nós. Verbo principal. Igual esperar. É, verdade. Espero que vocês estejam entendendo. Que é o conectivo e você volte. Beleza. Nós esperamos. Bom, tá, beleza. Finge que eu não sei que tipo de oração é. Finge que eu não coloquei que é subordinado aqui, substantivo ainda. Nós esperamos isso. O que nós estamos esperando? O quê? Nós esperamos isso. Eu tô esperando isso. Isso o quê? Depois a gente pergunta, né? Nós esperamos isso. Fez total sentido. Se eu tô falando numa frase, eu vou fazer isso, eu vou fazer um bolo amanhã e é muito gostoso e eu espero que vocês venham comer. Ah, nós esperamos isso, tipo, que você faça, né? Beleza, fez sentido, isso eu quero que vocês entendam. Beleza, nós esperamos, quem espera alguma coisa. E essa alguma coisa está sendo simbolizada por essa oração inteira, que você volte. Então, que você volte é uma oração que é o complemento do esperar, gente. Olha que maravilhoso. Aí, eu vou botar na mesma linha aqui. Complemento. Não é objetivo, então eu vou botar. Objeto de esperar
e você volte. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva. Agora, ela é objetiva simplesmente? Não, ela tem um nome completo. Quem espera, espera alguma coisa. Objetiva direta, não tem preposição. Se tivesse preposição, seria indireta. Olha, analisamos ela completamente. Pá. Eu vou pular essa aqui, que é igualzinha a primeira. Vou fazer a última para dar tempo de fazer as coisas aqui. Não era permitido que os menores de idade entrassem no bar. Bom, a gente sempre faz tudo na ordem direta, né? Não, não é verbo? Não. Já mostrei para vocês na última aula que não é uma adjunto adverbial de negação. Era é verbo ser. Permitido. Era permitido é uma locução verbal. Permitir, eu permito, tu permites, ele permite. Que é o nosso conectivo. Talvez tenha ficado um pouquinho mais difícil de vocês identificar, mas eu espero que vocês saibam que era vem do verbo ser. Então, você olha o era ali, ó. Beleza, achei meu verbo. Pá. E era permitido. Aqui tá na forma nominal do verbo. Achamos o nosso primeiro verbo. Ah, beleza, achei o verbo. Vou terminar aqui a nossa análise sintática. Já era. Opa! Que os menores de idade entrassem no bar. Achei outro verbo. Entrar. Eu entro, tu entras, ele entra. Nem precisa, assim, achar que modo, que tempo verbal, não é nem isso que a gente está perguntando. Esquece esse negócio de verbo. Só acha o verbo. Era permitido entrar. Eu sei que idade não é verbo. Eu sei que bar não é verbo. Beleza. Caraca, achei 2 verbos. Infelizmente, estamos diante de outro período composto. Até ele sublinhar aqui de novo. Bom, eu sei que depois do que a gente tem a parte da oração substantiva, que antes ela é a principal. Não era permitido. O que não era permitido? Isso. Depois a gente vê o que é isso. Vou falar isso. Não era permitido isso. Agora vamos botar na ordem direta? Isso não era permitido. Vou escrever aqui embaixo. Isso não era permitido. Isso não era permitido. Muito bem. Qual é o sujeito de era permitido? Estamos diante de... Tem outros nomes também. Mas assim, é só um sinônimo, só para vocês conhecerem essa palavra. Não precisa ser, não é obrigatório. Sujeito oracional, que é o sinônimo de oração subordinada, substantiva, subjetiva, só porque é sujeito. O que não era permitido? Isso. Ele não era permitido. Como fosse a mesma coisa, entendeu? É mais difícil um pouquinho de identificar, porque assim, permitir era permitido, no caso assim, é como se fosse o predicativo do verbo ser. Era permitido. Permitido é a característica disso. Essa frase ficou um pouquinho mais difícil para vocês, deveria ter trazido uma mais fácil. Agora, depois a gente acha o que é isso. Isso, no caso, é que os menores de idade entrassem no bar. Aí aqui eu vou botar já de cara. Isso igual sujeito da frase, da oração. Professor, se alterar essa frase aí, vai ter o mesmo os 2 verbos? Vai estar seguindo mesmo os 2 verbos? Beleza. Tipo assim, no bar não é permitido menores. Mesmo sujeito. Mesmo Vai dar do sujeito. mesmo jeito? Ah, tá. Não é permitido menores. Perfeitíssimo. Aí eu vou botar outra agora para vocês entenderem. Ó, eu vou botar uma música aqui, ó. É preciso saber viver. Tá faltando... Putz, não vou botar essa frase, não. Porque é uma matéria lá na frente.
É necessário que vocês estudem. Olha, eu fiquei de saco cheio de achar esses exemplos. Eu sou péssimo de exemplo. Aí eu fico procurando na internet. Porque todo exemplo vem com o verbo de ligação e predicativo de sujeito. E na maioria das vezes é a parte que vocês têm mais dificuldade, porque vocês sempre estudam verbo de ação, etc. Eu queria achar com o verbo de ação a subjetiva. Mas vamos lá. Sublinhar a parte da substantiva. É necessário isso. Vamos botar na ordem direta? Isso é necessário. Vamos brincar com a palavra. Ficar se perguntando. Cara, quando você está diante de uma questão dessa, você tem que muito ser esquizofrênico. Fica perguntando na sua cabeça, assim, consigo mesmo. O que é necessário? O que é necessário? Isso é necessário. O verbo da questão é um verbo de ligação. Vamos lá. Verbo igual VL, que é igual ser, que é o é. Aí aqui. Necessário. Vou botar o predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É o complemento do verbo que tá ali, cara. E o verbo ser, que é o é, simplesmente só mudou de nome porque ele é um verbo de estado, não tá transitando. Por que transitando? Ele não tá se mexendo, gente. O português só bota palavras difíceis para botar características ali. Só isso, é assim que vocês têm que pensar. Então, a gente achou duas. Nós já achamos os dois nomes das duas coisas que estão na oração principal. Só falta achar o nome da outra oração. Se eu já tenho o verbo e eu já tenho o complemento, entre muitas aspas, porque não é esse nome ali. A oração principal, o que está faltando? O que é necessário? Isso é necessário. Isso é o sujeito do ser necessário. É o que é necessário. É quem é necessário, entendeu? Eu vou botar outra frase. É necessário que você volte para eu viver, por exemplo, como se a pessoa fosse necessário, como se eu amasse aquela pessoa. Ele é necessário para minha vida, entendeu? Para ficar mais uma pessoa como sujeito. Então, predicativo do sujeito, eu botar lá sujeito igual isso, igual, entre aspas, que vocês estudam. Ai, o que eu vou botar aqui? Dá um enter. Não posso dar enter. Deu certo. Ei, deu para entender mais ou menos, de 0 a 10, quanto que vocês entenderam oração subordinada substantiva? Pode ser 0, cara, não tem importância, eu me contento com 1. Aí a aula que vem eu volto a explicar de novo, não tem problema. Responde no chat. Como que é a pergunta aí? Quanto que vocês estudaram de 0 a... quanto que vocês entenderam de 0 a 10? De tudo 8, sabe? Porque, tipo assim, alguma coisa é conseguir revoltar. Tipo assim, voltar como antes, entendeu? Tipo assim, eu aprendi bastante coisa, aí só que tava sumido da minha memória, entendeu? Aí com você agora eu consegui retornar, entendeu? E tá, agora outra coisa que eu quero que você me responda. O que você já estudou, que você, não que você estudou mal, mas assim, que foi não que foi passado mal, só vou falar mal do professor, né? Mas assim, que você, digamos assim, que você não aprendeu tão bem na vida. Se foi metodologia, sintaxe. Não, tipo assim, eu tive 3 professores de português no período que agora eu tô no 3º ano, e os 3 professores foram bem, tipo, explicaram muito bem as coisas, né? Eu que mesmo tenho dificuldade em português, sabe? Aí Eu também. Às vezes entra na minha cabeça e às vezes não entra, entendeu? É difícil de massificar. E Entendi. Então, eu, tipo assim, eu sou mais complicado ainda com redação. Aí redação pra mim já é o meu ponto fraco. Eu detesto também. Somos dois, cara.
Eu rezo para que nas minhas provas nunca caia negócio de redação. Eu também, que Deus te ouça. Não, onde vocês caem, não lembro. Não lembro se vocês caem em redação. Acho que cai, né? No IF, não lembro. Enfim. Olha, vocês podem super, sempre que precisar me chamar no privado para dúvida, sei lá o quê. Qualquer coisa. Até matemática, se eu souber, eu vou falar. Porque minha área é matemática, na real. Não vai não, prof. Tô aqui, não vou embora, não. É porque agora acabou, tipo, a aula, né? Vou até parar aqui rapidão.